E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o professor Luciano Alvarenga, ele que é psicólogo e mestre em educação. E nós vamos conversar sobre psicologia e educação. Como é que tá, professor? Tudo bem? Tudo bem, Rafael. Queria começar te agradecendo, pela oportunidade e te parabenizando pelo projeto também. Eu tenho acompanhado semanalmente aí o Papo de Professor e acho que é uma ótima oportunidade para a gente debater, promover alguns diálogos, sobretudo hoje que a nossa profissão sendo um pouco precarizada, a gente acaba ficando um pouco ensimesmado, sem a oportunidade de debater essas questões no cotidiano da escola e da nossa formação. Não, na verdade eu que agradeço você aceitar o convite. Poxa, há tempos já que a gente estava tentando esse encontro, acabava que a sua agenda era complicada, depois a minha, e finalmente deu certo. Que bom que deu certo, né? Que bom, é isso. Então, nós vamos conversar sobre psicologia e educação, andando juntas, né? Isso. Então, Rafael, eu acho que hoje é impossível, você pensar a escola, a educação, sem pensar a psicologia. E da mesma forma é impossível a gente pensar a formação do professor sem esse conhecimento da área. O professor, muitas vezes ele se fixa no conteúdo das suas matérias, na física, na matemática, na história, e acaba perdendo o processo como um todo da escola. Então a formação do professor, a licenciatura, ela tenta abordar esses diversos conteúdos, tanto da psicologia quanto das políticas educacionais, da gestão, do currículo. Esses conteúdos acabam ficando marginalizados. Então, especificamente da psicologia, a gente tem uma série de conteúdos que são muito importantes para a formação e para a prática do professor e que muitas vezes acabam ficando esquecidos aí. Eu tenho notado isso mesmo, principalmente os professores do ensino médio e fundamental 2, eles esquecem um pouco da parte do comportamento, a parte de como passar isso para o aluno, e ele acaba sendo um mero passador de conteúdo. Hoje, se a gente for pensar na questão da tecnologia, eu falo isso para os meus alunos o tempo todo, você poderia até falar, com a tecnologia o professor vai se tornar dispensável. Fica obsoleto, E na verdade é o contrário, Exatamente. Então, se for só para transmitir o conteúdo, não faz sentido realmente nenhum. Então, esse professor ele tem que ser um mediador do aluno com conhecimento. Só que para isso ele precisa, primeiro, conhecer quais são as fases do desenvolvimento desse sujeito, do processo educacional. Ou seja, se você vai trabalhar com adolescentes, como você colocou o ensino médio, por exemplo, esse professor precisa entender essa fase, quais são os conflitos, como se dá o processo de formação da identidade desse sujeito. No caso da infância, por exemplo, aqueles professores que trabalham com educação infantil, eles têm que conhecer as fases do desenvolvimento, os processos de aquisição da linguagem. É claro que a gente tem uma série de abordagens teóricas, não existe uma fórmula. Mas esse conhecimento ele é indispensável para a formação, tanto do professor da educação básica, educação infantil, até o professor dos mais altos graus. Então, o conhecimento da psicologia ele está aí para isso, para ajudar e para fortalecer a prática docente mesmo. E o que você acha de ter um psicólogo na escola? Que é importante, não? Eu acho que o psicólogo dentro da escola, ele cumpre um papel fundamental, No entanto, ele ainda precisa encontrar o seu lugar. A gente fala que a psicologia escolar ela é uma área que está se formando, ainda que está se constituindo, se consolidando. Por quê? Porque ao longo da sua história, a psicologia dentro da escola, ou o psicólogo dentro da escola, ele cumpriu um papel perverso, vamos dizer assim. Com certeza, Um papel de diagnosticar, um papel de apontar alunos com distúrbio, de fortalecer as desigualdades, de dizer esse sujeito é incapaz de aprender. Então, eu acho até que tem uma pior ainda, de alunos que simplesmente não têm bom comportamento, manda para o psicólogo. Pois é. Então, assim, essa prática clínica ela foi levada para dentro da escola de forma acrítica, e ainda hoje muitos psicólogos e muitas escolas reproduzem. O psicólogo fica ali para
para enquadrar, para diagnosticar, né, para separar aquele aluno ou para trazer uma fórmula para que esse aluno se adeque, se conforme à escola. Mas acho que o papel do psicólogo dentro da escola não é isso, né? O papel do psicólogo dentro da escola é pensar o processo de escolarização, né? Pensar as relações que estão postas entre alunos, professores, entre os diversos sujeitos da escola, aliando a isso, né, como eu falei anteriormente, a compreensão dos processos de desenvolvimento que estão colocados, né? Então acho que a psicologia ela precisa romper com esse seu passado perverso aí de enquadramento e de diagnóstico, né? É claro que ainda assim existem práticas diagnósticas e elas são pertinentes. Por exemplo, existem alunos que necessitam de um tipo de acompanhamento específico ou em alguns casos até de medicação. Mas isso hoje vem se tornando regra, né? A medicalização, né, precoce. Então a gente precisa abrir essa reflexão, abrir essa discussão. Né? Sobre a psicologia ou sobre as psicologias? Uma ótima questão aí. A psicologia, a gente fala no cotidiano, né, no dia a dia mesmo, a gente fala a psicologia, mas a psicologia ela é uma ciência muito ampla, né, uma ciência com múltiplos objetos, uma ciência que tenta pensar o homem na sua totalidade. Então, falar as psicologias, né, é uma terminologia mais interessante. Por quê? Porque você tem ali o comportamentalismo, né, o behaviorismo, que tem o comportamento como objeto. Você tem a psicanálise, que tem o inconsciente como objeto. Você tem a Gestalt, que tem as relações como objeto. Então, falar a psicologia é muito restrito. Então, a gente fala as psicologias, né, e tentando pensar a psicologia como a ciência do ser humano, né? O ser humano, a reflexão sobre o ser humano, né, quem nós somos, de onde viemos, enfim, né, como a gente se forma enquanto indivíduo, ela é uma reflexão muito antiga, de milênios, né, desde os filósofos gregos. Agora, a psicologia como ciência é uma coisa mais recente ainda, né? Por isso, ainda um percurso muito controverso. Entendi. E na faculdade, nós que fizemos curso de licenciatura, nós estudamos principalmente Piaget e Vygotsky. E o Skinner. E o Skinner, é verdade. E só que a gente acha bonito, muitos professores acham interessante, mas na hora de passar o que a gente aprende, principalmente Vygotsky, na hora de passar isso para a sala de aula, até parecem realidades diferentes. Ele vê aquilo na sala de aula, acha interessante, na hora da sala de aula é totalmente diferente. Eu acho que você está correto, essa tríade é o básico da formação do professor, né? Piaget, Skinner e o Vygotsky. Não adianta você chegar em sala de aula, né, tendo todo o conhecimento, né, sobre a teoria, porque na prática você vai se deparar com uma realidade muito mais complexa daquela que está nos livros, né? Mas o aprofundamento teórico, ele vai se encontrar com a prática e vai formar o professor, né? Então a gente tem escolas em Goiânia, por exemplo, que se dizem piagetianas, né? A gente tem um sistema de ensino municipal que se diz vigotskiano, né? Mas na prática a gente vê ainda uma carência na formação dos professores e dos gestores para compreender o que é isso, né? O que é uma escola ser vigotskiana, né? O que é uma escola ser piagetiana? Por exemplo, os professores amam Vygotsky, mas eles odeiam ciclos. E o ciclo é o que há de mais precioso. Explica isso pra gente. O ciclo ele vai trazer a ideia de um desenvolvimento compartilhado. Por exemplo, você ter uma criança de 4, 5 e 6 anos na mesma classe não é um problema algum, né? Enquanto para o regime seriado, isso seria um problema. Para o regime do ciclo, essas crianças em interação, elas conseguem desenvolver atividades conjuntas, né? Elas conseguem chegar a um nível de desenvolvimento compartilhado. É o que o Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal, que você já deve ter ouvido falar. Demais. Né? Então a ideia do ciclo ela é brilhante, né? Ela é uma ideia mesmo, por exemplo, quando você vai numa creche, né, na educação infantil, você pega uma criança de 2 anos e uma de 4 anos, a criança de 4 anos vai ajudar a de 2 anos a desenvolver o seu vocabulário, né, o seu linguajar. E o aluno de 2 também ensina alguma coisa para o de 4, né? Com certeza. Então, a concepção vygotskiana sobre a escola, sobre a escolarização, ela traz essa interação no desenvolvimento, né? Então, é isso. Os professores, eles
é meio contraditório um professor dizer que ama o Vygotsky, mas repudiar os ciclos, né? E é uma coisa importante da gente esclarecer que o Vygotsky ele não criou uma teoria pedagógica, nem o Piaget, né? Ao contrário de que muitos Nós professores adaptamos, acham. né, para cá. O conhecimento produzido por esses teóricos foi apropriado pela educação. Né? Então, a relação da psicologia com a educação ela é histórica. Né? O conhecimento psicológico na educação, ele desde a chegada da escola no Brasil, né, com os jesuítas, a gente já via esse conhecimento psicológico, né, esse conhecimento acerca do ser humano, nos primeiros documentos dos jesuítas. Né, e depois, com as primeiras escolas normais no Brasil, a psicologia ela se consolida quanto uma disciplina de formação, né, uma disciplina de formação do professor, né, e quando ela é reconhecida como ciência, ela se fortalece mesmo como um aspecto importante da formação pedagógica. Os professores têm que estar ligados a isso, né? Eles têm que ler um pouco mais e até levar para a sala de aula o que eles leem, né? Exatamente. Eu acho que a síntese assim, desse nosso papo é que não adianta você ter o grande domínio do seu conteúdo, da sua área de conhecimento, se você não souber lidar com o seu aluno, se você não souber lidar com os pais, se você não souber pensar a estrutura da escola, pensar em qual sociedade que esse indivíduo se insere, né, as suas relações familiares. Então, assim, não só a psicologia, mas outros campos do conhecimento que estão envolvidos nesse processo de escolarização. E a gente vê que porque o professor é um tipo de palestrante, né? E os palestrantes, a primeira coisa que nós aprendemos é a conhecer o nosso público, sabe? Eu já dou palestras há alguns anos, e aí nos cursos que nós fazemos, tem a questão de conhecer o seu público, só que como na palestra é uma palestra de 2 horas, a gente tem que conhecer o público muito rapidamente. Agora o professor não, o professor ele tem 1 ano para conhecer o público dele, né? E não só conhecer, mas também, quando Entender. você está em sala de aula, estabelece uma relação com esse aluno. Com Você certeza. não pode se esquivar disso, você não pode ir lá e ministrar o conteúdo, né? Você tem que se engajar nesse processo, nessa relação. Eu entendo a educação como esse processo. E essa relação entre professor e aluno, principalmente nas primeiras fases, a gente vê que o professor ele tem um papel tão definitivo na vida do aluno que se um professor falar, olha, casa se escreve com Z, o menino vai chegar em casa e se a mãe falar que é com S, ele não. O professor falou que casa é com Z. Então, casa é com Z. Ele tem essa admiração, essa confiança com o professor, principalmente nessa primeira fase, né? Quando chega na segunda fase, na terceira fase, já vem a questão das discussões. Isso. Né? Aí também a gente tem que conhecer o nosso aluno. Se você for pegar nessa primeira fase, né, na educação básica, um aluno ele passa até 8 horas por dia dentro da escola, né, dependendo se for uma escola integral. Então, realmente, né, o vínculo que se estabelece, né, a reciprocidade, ela é enorme. Como você falou, o professor ele acaba se tornando uma figura de confiança mesmo. Ele é um formador de opinião e um formador da subjetividade desse aluno também. Então, ele tem que ter cuidado com relação a isso, né? Ele tem que ter o trejeito ali para lidar com esse aluno, para se posicionar e conduzir essa relação. Voltando agora ao assunto que nós já tangenciamos, qual seria o papel do professor e do psicólogo no que diz respeito à dificuldade de aprendizagem? Então, Rafael, hoje a gente vem trabalhando com uma terminologia, né, que a gente fala em problemas de escolarização. Por quê? Porque essa forma de lidar, né, quando a gente fala em problema de aprendizagem, ela centra toda a dificuldade no aluno. O aluno é o responsável pelo seu fracasso. Essa é uma ideologia meritocrática. E a gente fala muito isso, né? Você é culpado pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso. E a gente, vamos dizer assim, que as abordagens mais progressistas dentro da psicologia vêm adotando essa outra terminologia, né, de problemas de escolarização. Por quê? Porque vai pensar o processo de escolarização do aluno como um todo. Ou seja, se você está com um aluno ali com baixo rendimento, né, com notas baixas ou com comportamento agressivo, você pode normatizar, você pode falar, esse aluno tem problema de aprendizagem, ou esse aluno ele tem agressividade. Mas agora, de onde vem esse problema? Isso. Então, a gente quer
tenta sair dessa abordagem que centra todo qualquer tipo de problema no aluno para pensar no contexto mais amplo. Quais são as relações desse aluno com a escola, com a família? Às vezes o aluno está com problema de aprendizagem, ou aquele aluno que não fica acordado em sala de aula, aí você vai pesquisar um pouco sobre a rotina do aluno, você descobre que ele fica acordado até tarde, que ele tem que ajudar em casa, que ele acorda muito cedo para vir de outra cidade para estudar, né? Então o contexto dele não favorece a escolarização e a gente tem que intervir nesse contexto. Não adianta você intervir só no aluno, entendeu? Então, nesse sentido, a gente vem adotando essa terminologia, tentando expandir e pensar esse aluno na sua totalidade, nas suas relações. A gente tem falado muito sobre a meritocracia nesses últimos anos, né? E últimos anos, que eu digo de 10 anos para cá, a gente tem falado muito sobre isso. Daquele aluno que acorda 4 horas da manhã, anda 2 quilômetros, pega um ônibus, vai para a escola e ele acaba sendo doutor, sabe? Eu acho que o simples fato de ter um exemplo disso já é negativo, sabe? Porque o resto das crianças que passam por isso, nem todo mundo dá certo. Rafael, eu acho que infelizmente essa ideologia da meritocracia ela se disseminou pelo meio pedagógico, né? Os professores compraram essa ideologia, né? Você vê o tempo todo, né, em sala de aula, e eu venho trabalhando com formação de professores aí há um tempo, né? Eu vejo muito meus alunos trazendo essa experiência, porque tem aquele aluno que mesmo com todas as adversidades deu certo. É claro que esses casos existem, né? Mas eles não são a regra, eles são a exceção. Era isso que eu quis dizer, sabe? Eles não são regra. E também a gente não pode caminhar para um determinismo, também dizer que aquele aluno que nasceu numa origem social humilde nunca vai dar certo, né? O que eu acho que nós temos que fazer enquanto professores, enquanto gestores, educadores, é isso, tentar compreender a realidade desse aluno, né, e fazer com que o processo pedagógico, o processo de escolarização, ele favoreça a realidade desse aluno, ofereça as condições ideais para que ele possa avançar. Agora, uma outra coisa que é importante também, que está dentro do nosso campo da psicologia, é a questão do tempo pedagógico, né? Não adianta. Cada aluno tem um tempo de formação, né? Eu, por exemplo, demorei 6 anos para me formar na graduação, né? Eu tenho colegas com 24 anos aí que já estão terminando o mestrado, e eu tive meu tempo. E na sala de aula é a mesma coisa. Às vezes você enquadra um aluno como burro, né? Como fraco, né? Ou como nota 5, né? Mas esse aluno ele tem um tempo diferente, ou ele tem áreas de interesse diferentes. Habilidades diferentes. Então, tem gente que não gosta de ler, mas que faz bem uma conta, que consegue projetar, fazer um projeto. Então, a gente tem que trabalhar isso também desde cedo. Você não pode impor a sua disciplina, o seu conhecimento, o seu conteúdo, porque os alunos eles têm relações diferentes com o conhecimento. Então, acho que uma coisa que tem faltado para os professores é entender esse tempo e também tentar tornar a escola mais interessante, mais atrativa, né? Eu vejo hoje a escola como um local opressor, né? Como um local de tédio, né? Então, que a maioria dos alunos nem querem estar lá. Exatamente, né? Eles estão lá por obrigação. Então, eu acho que a gente precisa aprofundar nessa discussão, né, do que é a escola hoje, qual que é seu papel, né? E aí a psicologia, tenho certeza que tem muito a contribuir nesse sentido. E muitos professores ainda partem do pressuposto do que o aluno só tem a matéria dele para estudar, né? Pois é. Exatamente, o aluno é esse todo, essa totalidade, né? Ele tem diversas atividades na vida, diversas prioridades, então a gente não pode ser egocêntrico demais e achar que todo aluno tem a obrigação de te dar aquela resposta que você almeja. Acho que é isso, né? Luciano, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, cara. Eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ajudar muito o professor no nosso grupo. Eu te agradeço, né, mais uma vez, e como eu disse, projeto muito interessante, eu espero que ele cresça e continue, né? Você tem um blog, né, que eu achei muito interessante, com textos bem bacanas ali.
Eu tenho tentado trazer um pouco dessas discussões que a gente fez aqui hoje, né, e materializá-las em alguns textos, né. Eu escrevo um pouco sobre educação, sobre a escola, sobre o ser humano, sobre solidão, enfim, sobre temas que me são sensíveis, né, e eu tenho materializado isso num blog, que é o Inquietos, né, que o Rafael vai colocar o link aqui para vocês. Com certeza. E aí eu espero que vocês apreciem aí. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar debatendo com você e com os professores aí. Que isso, eu que agradeço, professor. Pessoal, entre então no blog dele, eu vou deixar aqui embaixo o link, bem interessante mesmo para todo professor dele, tá? Obrigado, professor. Até mais. Isso aí. Loving it and love it up. Living it up when